Le doy la bienvenida desde Trenquelauquen y muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Prácticas Novedosas del Ensilaje del Maíz KWS, por el ingeniero agrónomo Dimas Antonio del Bosque Cardoso. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas a la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación, les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad de recibidas y tiempos que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID, dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para poder seguir lo que sucede en redes, no olvidarse de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Dimas Antonio del Bosque Cardoso para dar inicio a esta presentación. Dimas Antonio del Bosque Cardoso es supervisor en desarrollo de productos en KWS. Tiene una maestría en fitotecnia en agronomía por la Universidad de Lavras, provincia de Minas Gerais, Brasil. Actualmente trabaja en KWS Brasil y Argentina en desarrollo de productos y servicios de silaje de maíz y sorgo. Ahora sí, señor director, lo dejamos con el inicio del video. Hola a todos, gracias por la oportunidad de poder hablar sobre diferentes tipos de ensilaje y sus usos y las prácticas novedosas en ensilaje de maíz. Mi nombre es Dimas Antonio del Bosque Cardoso, soy gerente de ensilaje Sudamérica por KWS Semillas. Muy bien, vamos a empezar con la primera plantilla. Estos son los tipos de ensilaje que conocemos disponibles para los productores. Los tipos de ensilaje empiezan como stalklage. Stalklage significa ensilaje de tallos y hojas, que es lo que queda de la toplage. Stalklage es una ensilaje como fuente de fibras. Bajo contenido de carbohidratos no fibrosos, ¿no? Básicamente como fuente de fibras. Después tenemos la ensilaje de la planta, que lo conocemos normalmente. La ensilaje de planta es un equilibrio entre 50% de fibras y 50% de carbohidratos no fibrosos. Es un equilibrio energía y fibras. Hasta esses dois tipos de ensilados são conhecidos mais como voluminosos, voluminosos com pouco de energia. A partir de toplage são os tipos de silage que são conhecidos mais como silage de mais energia, porque todo alimento que está com menos de 35% de fibras de FDN y más de 34% de almidón no es conocido como un alimento voluminoso, es conocido más como un alimento de alta energía. Entonces, toplage significa básicamente silage de la espiga para arriba. Entonces, las cosechas son hechas en primeiro nudo para arriba, y con alta participación de espigas o granos en la silage. Normalmente vamos a ver esas diferencias más adelante. Después tenemos de snaplage, que es la silage de espigas con las chalas y marlos, todos,
que também é muito interessante porque é muito prático, está ganhando muito espaço entre os produtores. Depois temos a Erlach, que não é muito comum em Brasil, em Sudamérica, em Argentina, porque necessita de um equipamento para sacar as parras, as brácteas, né? ou chalas. Depois temos a silagem de granos úmidos, que é muito interessante porque hoje temos uma nova classe que são os granos úmidos reidratados, que são cosechados mais secos e depois reidratados. E temos tanto de maíz quanto de sorgo, que é muito interessante. E temos também, atualmente, estudos sobre silagem de dieta pronta, que nós chamamos de dieta listo, que é TMR, né? Que seria silagem de ração, que é mais desafiante, porque toda a proteína e a grasa atua como efeito tampão em silos e dificulta a redução do pH. Mas estão sendo hechos muitos trabalhos de silagem de dieta listo, pronto para uso, né? Listo para uso. Então, as diferenças são exatamente comparando, por exemplo, com granos secos. Granos secos tiene harina de maíz, tiene algo en torno de 70 al 75% de almidón. Tenemos básicamente 3, 12 a 14% de umidade. Los rindes médios que temos em campo, algo em torno de 12 toneladas de granos por hectare, né? Quando se cambia para granos úmidos, é muito interessante, porque granos úmidos reidratados ou não, tem um pouquinho menos de almidão, são 65 ao 70% de almidão, mas um almidão que tem uma digestibilidade muito alta, que os trabalhos miram que são em torno de 12% a mais de digestibilidade comparado aos granos secos, e digestibilidade de rumen, a nível de rumen, 36% mais que granos secos em rumen. Então, é muito importante porque a maioria da digestibilidade de granos úmidos se dá em rumen, e aí a eficiência passa a ser muito alta. Então, são 65 a 70% de almidão, a umidade ao redor de 30 a 35%, e só com esta umidade já vamos para de 12 para 16 toneladas de granos disponíveis por hectare. É muito interessante porque se ganha isto, não se corrige a matéria seca devido a esses ganhos de digestibilidade. Então, isso é muito interessante para os produtores porque cai o custo de los granos em los tambos e em feedlots. Depois temos a snaplage, que snaplage silagem de espigas, né? Que tem ao redor de 50 a 60% de almidão. Já tem fibras devido às brácteas e marlos, ao redor de 20 a 25% de FDN. A umidade é muito acerca de granos úmidos, de 35 a 40% de umidade. Por que se tem mais umidade se os granos têm a mesma umidade de granos úmidos? Porque em marlos e chalas temos mais umidade presente em marlos, por exemplo. Então, a massa fica ao redor de 40%, mas os granos estão com 35%. E aí se cambia os rindes, que saca de 16 toneladas de 12 toneladas de grano seco, 16 toneladas de granos úmidos, e passa para 20, 21 toneladas de massa de snaplage, que é muito interessante. Do ponto de vista de voluminoso, nós temos a silagem de planta, que é muito equilibrada, que é 30 a 35% de almidão, em promédio, né? Tem uma composição de fibras de 35 a 42%, normalmente.
dentro da ventana ideal de cosecha, que é de 38 ao 38, de 32 a 38% de matéria seca, e um rinde aproximado de 18 a 22 toneladas por hectare de matéria seca, né? Ao redor disto. Quando vamos para toplage, que significa a silagem da espiga para arriba, do primeiro nudo abaixo da espiga para arriba, onde se mira para se cosechar, teremos algo em torno de 38 a 42% de almidón, teremos abaixo de 35% de FDN, então veja bem que toplage não é uma silagem de voluminoso, está mais acá para arriba, é uma silagem basicamente de fuente de energia, ¿tá? E tem algo em torno de 38 a 44%, porque a participação de espigas ou mazorcas é maior em silagem de toplage. Então, a matéria seca sube normalmente, fica com valores mais altos, mas se tem valores mais baixos com relação aos rindes por hectare, em torno de 13 a 15 toneladas de massa por hectare. Stalklage basicamente tem muito baixo contenido de carboidratos, basicamente só açúcares, em torno de 8 a 10% de açúcares. Tem 70 a 80% de fibras, e a matéria seca é um pouco mais baixa porque na parte de baixo da planta se acumula mais água. Então, se tem a matéria seca mais baixa. Então, aproximadamente 28 a 32% de matéria seca em las mesmas condições comparado aos outros tipos de silagem. E os índices aproximadamente em torno de 5 toneladas por hectare de matéria seca. Stalklage deveria ficar em suelos para servir de fonte de carbono, de parra, melhorar as condições físicas, biológicas do suelo, melhorar a porosidade, descompactação. Pero os produtores, quando hacen toplage, também querem trabalhar stalklage como fonte de fibras para aproveitar, e aí são duas cosechas em la mesma área, e isso é muito complicado, né, do ponto de vista fitotécnico. Bom, essas são as principais diferenças que temos entre os tipos que temos de silagem. E a parte de TMR, que é dieta total, que é silagem de ração, que está sendo estudado, inclusive com tipos de inoculantes diferentes, né? Estes são trabalhos que estão começando em Brasil, e interessante porque os produtores podem adquirir a silagem pronta, listo para uso em seus ganados. Basicamente este. E se compararmos os valores nutricionais das diferentes modalidades de ensilado, estamos aqui comparando mais grano seco, 88% de matéria seca, 9,5% de FDN, digestibilidade de basicamente pericarpo, digestibilidade desta FDN 52,7%, energia ao redor de 82%, uma energia líquida de ganho de aproximadamente 1,35 megacalorias por quilo. Quando comparamos o maíz grano úmido reidratado, são os melhores resultados, os menores, apesar de matéria seca um pouco mais baixa, vemos, e um pouco mais de fibras, de participação de fibras, vemos que tem uma energia muito alta, 90,4%, porque em momento que de maturação fisiológica, isso é muito importante porque o maíz não se perde energia em campo, né, através das chuvas, do problema dos granos são higroscópicos e aumenta a taxa de respiração e consome a matéria seca em campo e baixa os contenidos energéticos. Em grano úmido se tem muito a preservação da qualidade de grano no momento de maturação fisiológica, sempre é muito mais favorável. E tem com isso não só mais energia, mas tem também um índice de
1,55 de energia líquida de ganho. Por isso, somado a todas as digestibilidades que tem, de 12% a mais comparado com grano seco e também 36% a mais de digestibilidade a nível de rumen, então se pode cambiar 1 quilo de harina seca, de maíz seco para 1 quilo de grano úmido sem problemas em campo e se ganha a água em processo e com isso se barra os custos. E aí temos a Elad e vamos aqui mirar mais com relação a Snaplage, que apesar de termos matéria seca mais baixa ainda, né, devido à maior proporção de água, temos também mais presença de fibras, já empieza a ter um equilíbrio mais interessante em fibras, devido à presença de marlos e chalas, né, e brácteas. E interessante que se tem o mesmo nível de digestibilidade, né? Apesar de marlos e chalas têm digestibilidade um pouco muito mais baixa que granos, mas tem uma boa digestibilidade desde que esteja em esta umidade, né? Ao redor de 40% da massa. Uma energia de 81,8%, que vê que é muito acerca de grano seco, muito interessante. Uma energia também 1,34, muito acerca de grano seco. Então, esta é uma opção muito interessante para baixar mais ainda os custos e maximizar lá os rindes de campo, principalmente quem tem limitações de áreas para aumentar a produtividade. Então, lá os rindes. É muito interessante. E silagem de planta toda, nós outros já conhecemos, basicamente os valores são muito acerca disso. Então, nos chama muito a atenção a Snaplage como opção, principalmente tanto feedlot quanto tambos, para atender como maíz grano seco e maíz grano úmido reidratado, seja de maíz ou seja de sorgo, também como opção fantástica, com custo baixo e com mais eficiência. Bueno, da parte de silagem de planta, a principal do que chamamos de inovação seria o shredlage. Shredlage é tipo de processador, né? Que são 2 rodillos de processador de silagem que ficam na máquina cosechadora. Esses rodillos têm dientes, que é interessante, e trabalham com uma rotação diferenciada de 50% em velocidade e também trabalha com transversalmente, e com esse movimento transversal e com uma diferença de 50% entre os rodillos, se tem um processamento perfeito do tamanho de picado e que se pode ter mais fibras mais largas, que vão de 22 até 30 milímetros. Normalmente se trabalha entre 28 a 30 milímetros, e isso é muito interessante porque melhora muito o processo rumial, né, dos animais, que favorece principalmente o contenido de grasa, de proteína da leite, reduz os problemas metabólicos, principalmente pensando quando estamos falando sobre acidoses, sobre desplazamento de abomaso. Então é muito importante porque se consegue fibras largos, fibras em silagem, que é muito interessante, né? Isso melhora muito os processos. Em trabalhos de classe em Estados Unidos, temos um promédio aproximadamente de ganho de 1 quilo de leite a mais por vaca dia, uma redução significativa nos processos de acidose, problemas metabólicos dos animais, desplazamento de abomaso, heces mais líquidas, perda de pontuação corporal, e também o leite que se ganhou vem com mais proteína, mais grasa, com mais sólidos. Isso foi muito interessante. Portanto, esta é uma prática shredlage e deve praticamente ser 100% em breve de toda a silagem que se hace de planta toda, né? Esta é a grande, vamos dizer assim, novidade em termos de silagem de planta. Em termos de granos úmidos,
É interessante porque temos acá granos úmidos de sorgo. Interessante porque os granos úmidos de sorgo não têm como cosechar com alta umidade, porque os granos não se desprendem da panícula, das panorras. Então é muito difícil. Tem que deixar os sorgos secar ao redor de em torno de 18 a 20% de umidade, para depois reidratar, ou hasta 13%, muitas das vezes, e depois tem que reidratar. Um exemplo claro é que quando se tem granos a 13%, tem que alimentar algo, tem que colocar, poner em torno de 350 litros de água por tonelada, né? Que é interessante para reidratar, para fazer a silagem de granos úmidos. E o sorgo não tem limite em uso em dieta total, porque sua digestibilidade é um pouco mais lenta, um pouco mais despacita, comparado com silagem de maíz. Né? Interessante. Outro fato interessante é que sorgo, para aumentar a digestibilidade de sorgo, tem que utilizar tamizes de tamanhos de diâmetros menores, de 2 a 3 milímetros, e com isto os rindes de molinos caem muito, ao redor de 3,9, 4,2 toneladas por hora, enquanto que maíz se pode molir de 6 a 9 milímetros, e praticamente os rindes dos moinhos passam para 9 a 11 toneladas por hora, que é muito mais fácil, né? Então, temos esta máquina, que é muito comum em Argentina, que tem rinde de 10 a 14 toneladas por hora, mas temos também molinos de alta potência, né, como este, que tem 50 a 60 toneladas por hora. Bueno, qual é a vantagem principal? Qual seria a maior vantagem principal de granos úmidos? São a melhor digestibilidade, como disse, 12% a mais que granos secos, segundo trabalhos de universidades em Brasil, e 36% a mais em rumen. E com isto, quando se utiliza maíz, nós temos um limite de uso em la dieta total, não ultrapassar 70%, porque senão pode generar problemas metabólicos nos animais, principalmente problemas de acidoses, e com isso ter problemas terríveis que podem chegar a desfazamento de amomazo, né? Então, enquanto o sorgo se pode utilizar 100%, no caso de maíz, não se pode ultrapassar de 70% de granos úmidos, e tem que trabalhar com 30% de granos secos, normalmente, que tem uma digestibilidade um pouco mais lenta, né? Mais despacio. Bom, um exemplo que é muito prático para hidratar, como reidratar uma ensilagem de granos. Então, partimos de um exemplo muito prático que hacemos acá, que é, por exemplo, um maíz de 18% de umidade, que queremos chegar a 35% de umidade. Então, utilizamos a forma de correção de umidade que normalmente utilizamos para corrigir para 13% ou 14%, né? Normalmente, como se fazemos em cosecha de granos. Então, 100 menos a umidade de cosecha, que no caso 18%, né? Então, 82%. 100 menos a umidade corrigida, que é a que nós queremos, que seria 65% de matéria seca ou 35% de umidade. Então, 82, 100 menos 35 são 65. Então, 82 dividido por 65 dá 1,261. Então, para cada 1 tonelada de grano, necessitamos aproximadamente 261 litros de água para cambiar a umidade de 18% para 35% de umidade. Então, isso é muito prático para fazer as contas. Aí se tem os rindes dos molinos, e aí balanceamos a quantidade de água de acordo com a capacidade dos molinos. E uma forma muito prática é isso: quando se aperta a massa de granos em las manos,
se tem uma torta firme, sem excesso de umidade. Então, esse seria o ponto ideal, que estaremos aproximadamente entre 35% a 36% de umidade na massa. E hoje temos máquinas que têm já como equipo aplicador de água para facilitar o processo de reidratação de silagem de granos. Por que afamos sempre isso? Porque esta foto em Argentina me chamou muito a atenção. Porque os produtores preferem reidratar os granos úmidos em lugar de cosechar granos úmidos com a umidade da ventana de 30% a 35%. Primeiro que a ventana é muito curta, 30% a 35%, dependendo da situação, significa algo de uma semana ou menos. É muito rápido a perda da umidade de granos, principalmente se os híbridos forem mais precoces, mais rápidos, né? Mais tempranos. E me chamou a atenção que muitas máquinas não se consegue cosechar muito bem granos com umidade mais alta. Então, esta é uma foto interessante que acá se foi cosechado com 35% de umidade nos granos e acá, lá mesmo campo, se cosechado com em torno ao redor de 18% a 20%. Então, por isso que é interessante, porque não se tem um aproveitamento maior. Então, é muito melhor trabalhar cosechando mais seco para reidratar em silo do que cosechar com mais úmidos e ter mais perdas em campo. Então, por que ocorre isto? Porque tem muita parte verde da planta que praticamente obstruem as tamices nas máquinas e impesa a perder granos em las áreas. E aí vamos ter muitos problemas com maíz voluntário em las áreas. Então, por isso que é muito interessante que a maioria dos produtores partir para trabalhar com umidade mais baixa e depois reidratar em momento que está ensilando para ser granos úmidos. E aqui há interessante também como ocorre o aumento da digestibilidade do almidão em granos úmidos comparado com maíz seco. Então, é interessante que em almidão seco, podemos ver os granos de almidão acá e uma capa negra em volta desse almidão, que é exatamente a presença da prolamina, da lazeína em maíz, que é uma proteína de baixa digestibilidade e muito resistente à água. Tem que processar este grânulo para poder aumentar a digestibilidade, que é o que ocorre em granos úmidos. Então, aqui no microscópio eletrônico, com mais de 8.000 fezes de alimento, temos acá que em granos úmidos se tem essas grietas que se formam, rompendo a matriz proteica, né, de prolaminas, oseínas, que fica ao redor do grânulo de almidão. E com isso se consegue acesso mais fácil ao almidão, e por isso que a digestibilidade é tão alta, tanto em granos quanto a nível de rumen de los animais. Tá? Esse é um trabalho fantástico do professor Ciniro Costa, em Unesp, em São Paulo. E acá também um trabalho de Paulo Muback, em província de Rio Grande do Sul, mostrando que realmente, por que se tem mais resultados com granos úmidos? Porque se tem 86% é a maior digestão interna em rumen, 86% comparado com todas as formas de processamento, inteiro, roto, laminado, molido, floculado, e a menor quantidade de presença de almidão em intestino, tanto delgado quanto grueso. Então, a melhor forma de aproveitamento de almidão é na forma de úmido. Temos que tomar muito cuidado, principalmente quando se trabalha com maíz seco para reidratar a presença de hongos, principalmente os aspergillus, penicillium, fusarium, que tem muitas micotoxinas deletérias, que é muito importante, e para isso tem que utilizar um bom inoculante, principalmente com esta bactéria heterofermentativa, que é Lactobacillus buchneri, porque Buchneri produz tanto ácido lático quanto ácido acético, deixa o pH um pouquinho mais alto, mas impede, né, a formação do ácido
principalmente ácido acético, somado ao ácido propiônico que deve conter um bom inoculante, aí impede a formação dos fungos e com isso se barra muito os níveis de toxinas em la silagem, né? Um bom inoculante deve ter aproximadamente mais do que 100.000 unidades de formadores de colônia por grama de silagem, seja de planta, seja de grãos úmidos. Este é um fator que, qual o melhor inoculante? O melhor inoculante é o que tem mais de 100.000 unidades formadores de colônia por gramas de silagem. Esse sim, e principalmente com esse mix de bactérias, tanto Lactobacillus plantarum quanto Lactobacillus buchneri, e de preferência, no caso de grãos úmidos, venir com ácido propiônico, que também é muito importante, que é um conservante fantástico. Aí, se tem presença de fungos, é interessante fazer uma análise para ver os limites, se estão dentro do que se pode, né? Então, aqui tem para cada micotoxina, se tem um limite de tolerância, e aí interessante para perceber. Essa é fonte de Daniel Grandes, em KWS em Itália. E aí, por último, para encerrar nossa conversa, seria basicamente falar um pouquinho sobre Snaplage, que tem um alto rendimento operativo, se pode cosechar dentro da ventana ideal de 35 a 40% de umidade na massa ou 30 a 35% de umidade nos granos. Não necessita molino, que é muito rápido, e a mesma máquina que se cosecha para silagem com uma boca de granos, de maneira que se passa solamente espigas, e aí os índices são muito altos, porque são 54 toneladas de promédio por hora, 6 caminhões de 9 toneladas, se rinde algo em torno de 15 a 18 hectares por dia, e aí se tem um rinde fantástico de 20 toneladas por hectare, que são granos mais fibras, né, praticamente aí pelas brácteas, os chalas e marlos, e tem aproximadamente 83 a 90% do valor de granos secos, que é muito interessante, porque aí se barra muito o custo. Normalmente, a silagem de Snaplage, acá está um erro, né? É Snaplage. Se temos algo em torno de 75% de granos e 25% de brácteas com marlos. Essa é a composição de um silagem de Snaplage. E o mais interessante que seria a parte de digestibilidade, que eu pensei que praticamente bráctea e marlo não teria uma boa digestibilidade. A surpresa é que dentro dessa umidade ao redor de 40% é onde se tem a melhor composição em termos de digestibilidade de granos, de brácteas e também limite para digestibilidade de marlos. Se ocorrer uma queda muito alta, acentuada da matéria seca, né, da umidade, aí vamos ter realmente perdas muito altas, principalmente da parte de marlos. Então, o ponto ideal em torno de 40% da massa, isso significa aproximadamente 35% da umidade de los granos, que é o mesmo que se trabalha com os granos úmidos. Bueno, esta é uma maneira que encontramos de colocar à disposição dos produtores quais são os tipos de silagem, quais são as últimas práticas que se têm feito para melhorar a questão do aproveitamento, da digestibilidade. São vários custos. É interessante porque deixamos isto como mensagem. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volverá a seu tamanho original, de Albert Einstein. Então é muito importante porque não há uma silagem melhor que outra. É importante que os produtores encontrem a solução de acordo com o que se tem de disponibilidade em sua propriedade. Há espaço para qualquer tipo de silagem, né?
Y en breve vamos a tener más información, principalmente más informaciones con relación a dieta, a silaje de dieta listo, dieta pronta, que estamos, que está ganhando muito espaço, que tem vários tipos, com mais proteína, com menos proteína, com mais energia, menos energia, de acordo com os tipos dos lotes de los animais, seja em feedlot, seja em tambos. Então, espero que nesse pouco tempo as informações possam ser muito utilizadas por vós através desta apresentação. Muitas graças por todo. Estamos à disposição. Gracias. Buenas. Muchas gracias, Dilma Antonio del Bosque Cardoso, por tu presentación. Y ahora me gustaría pasarte a algunas preguntas de la audiencia que fui recibiendo. Recuerden que tenemos menos de 25 minutos para las preguntas. Dilma, ¿cuál consideras que son los parámetros para obtener silos de calidad? Los parámetros más importantes son el contenido de almidón y la digestibilidad de la FDN, de la fibra. Porque el contenido de almidón, a cada 1% de almidón se tiene aproximadamente 350 gramos de la leche. Y a cada 1% de digestibilidad de fibra, tenemos algo en torno de 200 gramos de la leche por vaca día. Entonces, cuanto más digestibilidad de fibra y cuanto más contenido de almidón tenemos, más energética es la silaje, que es lo más importante. Silaje es una fuente de fibras y energía. Y se puede convertir de acuerdo con sus contenidos de digestibilidad de fibra y contenido de almidón. Gracias, Dilma. Te hago una pregunta que hicieron, por ahí va un poquito general, pero si la puedes focalizarla, es cómo utilizar los diferentes tipos de silaje. Esta es una pregunta importante porque hay propiedades que dependen de su área total para producir volumen de ensilado. Muchas veces está trabajando en límites. Mas hay propiedades que tienen disponibilidad de áreas que pueden hacer silaje de diferentes tipos. Que é importante um silaje de mais energia, onde se pode reduzir os custos da dieta total, principalmente pensando em energia, em harina de maíz. Se pode, por exemplo, os custos de maíz estão muito altos, então se pode bajar os custos com granos através de uma silaje de mais energia. Então, depende das propriedades, depende dos produtores, mas tem para todos os gustos. Está bien. Dimas, acá hay otra pregunta que me parece interesante. ¿La cálida compensa la cantidad? Sim. Os trabalhos que temos em Brasil, que principalmente quando o maíz está muito caro, como está ocorrendo agora, né? Estamos com maíz muito caro em Brasil, eu penso que a Argentina também. Então, a qualidade sempre compensa a quantidade. Pero o mais importante é que para fazer uma silagem de qualidade, necessita ter um aporte de fibras em las propriedades. Então, os produtores que têm mais áreas que podem fazer um silaje mais energética, têm que ter uma parte de seu campo para fazer como uma fonte de fibras, que é muito importante para os animais, né? Para compor a dieta. Mas sempre a energia mais alta compensa porque há de reduzir muito os custos da dieta total. Perfecto. ¿Cuáles son los tips para conservar mejor el recurso silo? Yo no comprendí. Por favor, Los ¿podría? tips, sí, tips vendría a ser
lo que sí o sí tenés que hacer para conservar bien el silo, Ah, sim. para que se mantenerlo. Ah, para manter os silos, principalmente utilizar de um bom inoculante rico em Lactobacillus buchaneri, que é um lactobacilo muito importante para depois da apertura de los silos, que é muito importante para a estabilidade. E os segredos de silo é principalmente uniformidade de tamanho de picado, processamento de granos, uma excelente compactação por arriba de 700 quilos por metro cúbico, cerrar o mais rápido que se pode, que no caso de silo bolsa é muito melhor que um silo bunker ou torta, né? Porque se cerra muito mais rápido, então se tem menos perdas de matéria seca e principalmente lá no caso de inoculante que vão conservar a silagem depois em uso para os animais. Esses são os tópicos principais de um silo. Perfecto. Sí, muy claro, Dimas. Otra más. ¿Qué prácticas considera adecuadas para evitar el problema de acidosis? Ah, sim, isso é muito importante. Lá, à medida que vamos trabalhando com silagens de mais energia, cosechando em altura mais alta, ou silagem de espiga, ou de granos úmidos, há uma necessidade muito grande de um aporte de fibras, porque senão pode os animais ter problemas com acidoses, hasta chegar, por exemplo, a desplazamento de abomazo, que é terrível, né? Então, temos que ter algum aporte de fibras em las propriedades para equilibrar a dieta, porque senão, se trabalhar com silagem mais energética, vão faltar fibra. Perfecto. Isso é importante para evitar as acidoses. Perfecto. Acá hay otra más que dice, ¿considera el pastoreo de rastrojo como efectivo para aportar fibra a la dieta cuando la oferta de forraje es limitada? Sim, utilizamos muito em Brasil isso. Quando temos principalmente uma silagem mais energética e quando há na propriedade pouca disponibilidade de fibras, então entramos com pasturas de rastrojo. Perfeito. Não há nada que... Mas não mais que 5 UA por hectare. Principalmente pensando em deixar alguma parra disponível e também evitar os problemas de compactação que temos em suelos. Está bien. No máximo 5 a 7 UA por hectare. ¿Podés ampliar qué es UA por la duda que alguien que no entienda? Desculpa, é que o UA em Brasil é 450 quilos de peso vivo de animais. Então, 5 a 7 UA significa 5 a 7 vezes 450 quilos é a capacidade de suporte por hectare de rastrojo, de uso de rastrojo, para não compactar. Tá. Muy claro. Otra más. ¿Puede comentar alguna experiencia en el uso de granos de centeno enteros o molidos en la dieta? Centeno, no sé si... Sim, eu não tenho muita experiência com centeno, mas me gostaria muito de saber. Que eu não conheço muito, não trabalhei muito com centeno, mas é interessante. Vou procurar saber. Sí, acá es bastante utilizado, por eso viene la pregunta. Pero bueno, pasemos a la otra. ¿Qué estaría faltando para que los productores argentinos lleven adelante la práctica de humedecimiento de grano de maíz? ¿Conocimiento, maquinaria? ¿Cómo lo ves, Dimas? Eu penso que é mais... eu penso que é mais de empezar um trabalho mesmo, porque hoje em Brasil nós temos muitos problemas com cosecha com granos úmidos, mas hoje trabalhamos muito com granos úmidos reidratados. Aí eu penso que está muito fácil agora. Se você pode cosechar um grano mais seco, que não tem problema com a maioria das máquinas cosechadoras,
né? Para não perder granos, para ter um processamento melhor. Depois, quando se vão nascer granos úmidos, é só poner água na quantidade necessária, né? Normalmente utilizamos a conta de la fórmula de umidade para volver a umidade de los granos secos para a umidade de los granos úmidos, né? Por exemplo, de 20, 22, 18 para 40, 35, 40 grados de umidade. Tranquilo. Hoje é uma prática muito comum, tanto para maíz quanto para sorgo, para fazer a reidratação de los granos. Esta é uma prática muito interessante que ganhou muito de espaço acá em Brasil. Eu penso que poderia ser o mesmo em Argentina. É muito benéfico. Buenísimo. Las últimas dos te voy a hacer, Dimas, porque ya estamos cortos de tiempo. Así que te pregunto, ¿cuánto tiempo se puede guardar el grano húmedo de 35% en un silo bolsa? Desde que não se tem contaminação com ar, com aire e nem com, basicamente, com umidade, se pode guardar por todo o tempo que se... Há casos acá de mais de 5, 6 anos sem problemas nenhum. Desde que não tenha contato com aire e nem mais umidade. Esteja bem um ambiente anaeróbico mesmo. Está bien, o sea, si está bien hecho, tenés mucho tiempo por delante. Sim, muito tempo. E uma coisa interessante, quanto mais tempo, melhor a digestibilidade do almidão. É algo fantástico. Se pode ganhar mais de 200 quilos de leite por tonelada ou 200 gramos por quilo de matéria, 200 gramas de leite por quilo de matéria seca, devido ao aumento da digestibilidade do almidão com o tempo. Los investigadores pensam que mais por la atuação das enzimas em la matriz proteica e também pelas refermentações que ocorrem dentro do silo, que vão cada vez mais aumentando a disponibilidade do almidão para os animais. Quanto mais tempo, melhor. Dizem que o ideal é abrir uma bolsa não depois de 30 dias, mas sim depois de 120, 150 dias, onde temos mais digestibilidade. Perfecto. Sí. Bueno, Dima, la última que te ponen acá es, ¿están evaluando el uso de silaje de cultivos de servicios? No sé si entendés la pregunta. ¿Como servicios? ¿Cómo? No, el cultivo de servicios, nosotros llamamos a por ahí un cultivo... ¿Contratista? Un cultivo que sembrás que no lo vas a cosechar, que se utiliza para dar algún servicio ecosistémico, que puede ser para evitar que haya malezas o para utilizarlo para aprovechar el agua de lo que sería lo que nosotros antes llamamos el barbecho. Y bueno, sí. en la práctica se está utilizando bastante de sembrar un centeno que en vez de cosecharlo lo quemás o lo secás y te deja el rastrojo, te deja cobertura, te dejó que no hubo malezas. Y bueno, si vos pensás que eso también podría ser utilizado como silaje. Sim, poderia. Bueno. Acá em Brasil estamos também trabalhando com, já num gênero mais tropical, fazendo isto com braquiária. Hacemos maíz com braquiária, né? Que é interessante porque depois da braquiária, depois da cosecha de maíz, a braquiária vai fazer uma supressão em cima de ervas malas que tem tolerância a glifosato e de difícil controle. Então, há efeito fantástico em melhoria da porosidade dos suelos,
la capacidad de infiltración de agua, que es muy importante, evitar solos más encharcados, más alagados, y también supresión encima de malas hierbas de difícil controle. Isso é fantástico, esse efeito. Muitos hacen opción por esto y es muy Sí. interesante. Sí, acá se utiliza bastante centeno, cebada, vicias, también consociadas y bueno, se utilizan para varias, pero se termina a veces quemando con glifosato o con otros herbicidas y no es utilizado como silaje. Acá estaba el tema de utilizarlo. Bueno, te quería agradecer. Nós hicimos esto con braquiária, con mirroperla también, mirroperla, avena, raygrass, ¿qué más? Que normalmente esto. Está bien. Bueno, Dimas, te agradezco un montón, la verdad que estuvo muy linda la charla. También agradecemos a toda la audiencia y bueno, los liberamos para que puedan entrar en la próxima charla que es dentro de muy poco tiempo. Así que te agradezco un montón y nos vemos en próximas reuniones. Muchas gracias por todo.